Graça e paz, amados irmãos. É com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui nesta oportunidade para estar produzindo mais um vídeo para o nosso canal do YouTube e também servindo de bênção para todos vocês que estão acompanhando o nosso trabalho na internet. E eu quero dizer para vocês que hoje, como vocês podem observar, eu estou num local completamente diferente de todos os outros vídeos. Eu estou aqui perto de uma planta simplesmente maravilhosa. Talvez você pode estar se perguntando, mas o que o pastor Roberto Carlos está fazendo neste local, do lado dessa planta, que até é um pouco desconhecida de muitos? Querido, essa planta, que possui essa folhinha verde aqui, ó, o nome dessa planta é Ora Pro Nobis. Recebeu este nome porque ela era produzida num território, num local, no fundo de uma igreja. E era furtada, então eles pegavam essa planta e diziam, ora por nós, ora por nós. E acabou então essa planta ter esse nome, Ora Pro Nobis. Mas o que essa planta tem de tão interessante e importante? E nós estamos aqui gravando esse vídeo do lado dessa planta. É que essa planta, com este nome Ora Pro Nobis, ela possui, queridos, muitos nutrientes para a nossa saúde. Primeiro, a Ora Pro Nobis, ela é rica em vitamina C. Ela possui 4 vezes mais vitamina C do que a laranja. Por isso, ela fortalece o nosso sistema imunológico, assim aumentando a nossa imunidade, por causa do alto teor de vitamina C que esta planta possui. Em segundo lugar, essa planta, Ora Pro Nobis, ela é rica em vitamina A, vitamina B, B9, que é o ácido fólico, o retinol, e por isso ela combate os radicais livres, prevenindo assim o envelhecimento precoce das nossas células. É simplesmente, queridos, maravilhoso o que Deus colocou em toda a natureza, nutrientes para nos ajudar na cura de todo tipo de doenças e moléstias. Mas, queridos, em terceiro lugar, essa planta que está aqui do meu lado, Ora Pro Nobis, ela tem muita proteína. Olha só, uma folhinha dessa aqui, ela possui 25% de proteína. A sua composição é riquíssima em proteínas. Por essa razão, a Ora Pro Nobis, ela é conhecida como uma carne vegetal, que é muito usada para pessoas que se optaram a ter uma alimentação vegana ou uma alimentação vegetariana, como alguns sugerem dizer, porque ela pode ser substituída, ou melhor, a carne pode ser substituída por essa planta, de tão alto teor que ela tem de proteína que pode então ser usada no lugar da carne. E ela tem muito cálcio, que fortalece os nossos ossos e também os nossos dentes. Muito rica em cálcio. É uma planta simplesmente maravilhosa, essa criação, essa obra-prima da criação de Deus. Mas, queridos, não para por aí, ainda tem mais. Em quarto lugar, eu destaco aqui que essa planta Ora Pro Nobis, ela previne doenças do câncer do cólon, hemorroidas, tumores intestinais, diabetes, colesterol ruim, furúnculos, tudo isso essa planta trata desse tipo de enfermidades e doenças. Mas, em quinto lugar, amados, essa planta, Ora Pro Nobis, ela possui um alto teor de fibras, que contribui, queridos, para um bom funcionamento do nosso intestino e do aparelho digestivo, porque ela é rica em fibras. Também, queridos, em sexto lugar, olha que coisa maravilhosa, essa planta, ela é um reconstituinte da flora intestinal e evita pressão de ventre e evita também
formação de pólitos nos intestinos, hemorroidas, tumores do intestino e, enfim, na maioria das doenças intestinais, essa planta cura, previne esse tipo de problemas de saúde. Mas, amados irmãos, em sétimo lugar, a sétima característica ou a sétima função que essa planta tem na área da medicina natural é que as folhas, né, essas folhas aqui dessa planta, ela tem um efeito depurativo. Ela limpa o nosso organismo, limpa o nosso sangue. E você sabe que na maioria das vezes, a maioria das doenças são causadas pela impurezas que há no nosso sangue. Então, sangue limpo, normalmente, é uma saúde mais perfeita que nós adquirimos no nosso dia a dia. Então, essa planta, Ora Pro Nobis, ela faz esse trabalho no nosso organismo, como um efeito depurativo, limpando o nosso organismo. Também, querido, essa planta ela é indicada para o tratamento de anemia. Por quê? Pelo alto teor de ferro que ela possui. Então ela ajuda no tratamento da anemia na nossa vida, na nossa saúde. Também ela é rica em aminoácido. 5% dessa folhinha, amado, é aminoácido, que vai nos ajudar na prevenção de muita saúde, de muitas doenças. E por ser rica em fibras, ela dá uma saciedade de bem-estar. Fazendo dessa forma, queridos, para quem quer fazer um tratamento para emagrecer, ela é utilizada na dieta para a pessoa que quer se emagrecer de forma natural. Você pode então se perguntar, Pastor Roberto Carlos, como é que eu faço para usar essa planta no meu dia a dia? Simples, em forma de salada. Pega umas 2, 3, 4 folhinhas da Ora Pro Nobis, pica no meio de uma salada de repolho, uma salada de alface ou uma salada de couve. Ou se você preferir, simplesmente bata junto de um suco natural. Você vai fazer um suco, por exemplo, de maracujá, coloca 2 folhinhas no meio e bate. Vai fazer um suco natural de limão, põe 2 folhinhas no meio e bate. Vai fazer um suco natural de acerola, pega 2 folhinhas dela e bate. Toma, ó, perfeito. Se você incluir essa planta, essas folhas na sua alimentação diária, você vai evitar muitos problemas na sua saúde. Agora, querido, vamos deixar um pouco de lado a Ora Pro Nobis, que eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Lá em Tito, capítulo 2, no versículo 11, tem um versículo que diz assim: porque a graça de Deus, que é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Com base nesse versículo, queridos, eu quero compartilhar com vocês 8 características da graça de Deus. Em primeiro lugar, a primeira característica da graça de Deus é que a graça de Deus, ela não tem fronteiras. Com a mesma intensidade que Deus amou os africanos, com a mesma intensidade que a graça de Deus derramou sobre os africanos, também derramou sobre os americanos. Com a mesma intensidade que a graça de Deus foi derramada para os chilenos, também foi para os chineses. E com essa mesma intensidade, a graça de Deus também foi derramada no solo brasileiro, sobre a nossa vida. Então, queridos, a graça de Deus, ela é sem fronteiras, é para todo mundo, é para o Brasil e o resto do mundo, a graça de Deus. Mas em segundo lugar, a segunda característica que eu encontro, amados, da graça de Deus, é que a graça de Deus, ela não tem preço. Como calcular o valor monetário da graça de Deus?
incalculável. Em João 3,16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a graça de Deus não tem preço. Custou a vida do único Filho de Deus, custou o sangue maravilhoso de Cristo Jesus. Este é o preço incalculável da graça de Deus, o sangue do Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus. Portanto, amados, a graça de Deus, ela não tem preço. Não tem como calcular em valores a graça de Deus. Mas não para por aí. Em terceiro lugar, queridos, a graça de Deus, ela é suficiente. A terceira característica que eu coloco aqui da graça de Deus é que ela é suficiente. Você não precisa de carregar cruzes, não precisa de pagar promessas, você não precisa de rosa ungidas, sabonete ungidos, não precisa de sal grosso ungido, você só precisa da graça de Deus, aceitando o sacrifício de Jesus na cruz, recebendo Ele como seu único e suficiente Salvador. Então é o que você precisa, porque assim a graça de Deus, ela é suficiente para a nossa vida. Queridos irmãos, em quarto lugar, quarta característica da graça de Deus é que a graça de Deus, ela é rica. Você pode talvez não ter o carro do ano que você tanto queria. Você pode não ter talvez a casa que você tanto sonhou para você morar. Talvez você pode não ter o carro do ano que você sempre sonhou ter. Se você tem a graça de Deus, amado, você é rico em Cristo Jesus, porque a graça de Deus, além de ser suficiente, como eu disse no tópico anterior, ela também é rica. Você não precisa de mais nada, porque desta vida, querido, ninguém leva nada, absolutamente nada. Somente a graça de Deus é suficiente para levá-lo, conduzi-lo às mansões celestiais. Portanto, queridos irmãos, em sexto lugar, qual é, queridos, a sexta característica da graça de Deus? É que a graça de Deus, amados, ela nos capacita. Se a graça de Deus nos capacita, queridos, para quê? Para que nós possamos então, amados irmãos, ser capacitados para vencermos em tempos de crise, para vencermos em tempos de pandemia, para vencermos em tempos, amados irmãos, de lutas com problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares e, enfim, a graça, o amor de Deus nos capacita, amados irmãos, para que nós possamos ter condições de vencer, ultrapassar as lutas e os problemas diários das nossas vidas. Então, queridos, a graça de Deus, ela nos capacita para que nós possamos vencer os dias maus. Mas, amados irmãos, eu tenho aqui ainda uma outra característica da graça de Deus. É que a graça de Deus, amados, ela nos mantém firmes na presença do Senhor. É pelo fato da graça de Deus ser derramada sobre a minha vida, é que eu estou aqui gravando esse vídeo para você, e você está aí me ouvindo, porque a graça de Deus, ela se renova a cada manhã da nossa vida, querido. A graça de Deus, ela se renova para a nossa vida, nos mantendo firmes. Entra ano, sai ano, crise e sai crise, pandemia ou sem pandemia, estamos firmes, porque a graça de Deus, ela nos capacita, mantendo-nos firmes diante do Senhor Jesus. Mas, amados irmãos, eu tenho aqui ainda uma outra característica da graça de Deus. A graça de Deus, amados irmãos, ela nos justifica. Somos justificados em Cristo Jesus, pelo poder da tua graça, pelo poder do teu sangue em Cristo Jesus. Hoje nós somos feitos filhos de Deus.
por causa da graça de Deus. Ainda que nós não temos mérito algum da nossa parte, mas Ele nos justificou pelo sacrifício dele na cruz, nos alcançou mediante a graça de Cristo Jesus. Somente a graça de Cristo Jesus. E para me finalizar neste momento, em último lugar, a última característica da graça de Deus, amados irmãos, é que a graça de Deus, em último lugar, última característica para esse vídeo, porque a graça de Deus é um assunto muito vasto. Eu não conseguiria concluí-lo com apenas um vídeo de 15, 20 minutos. Mas a graça de Deus, querido, ela também em último lugar, nos trouxe salvação em Cristo Jesus. É o que o texto diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça de Deus nos trouxe, querido, salvação em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Santificado para sempre seja o nome do Senhor Jesus, porque a graça do Senhor Jesus trouxe para nós salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe poderosamente. E você que me acompanhou até aqui neste vídeo, eu queria te pedir um favor, para você estar nos ajudando o nosso canal. De que forma? Se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para você receber notificações de novos vídeos e também compartilhando os nossos vídeos, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível, levar essa mensagem de paz, de esperança e de amor, e que Jesus Cristo muito em breve voltará para buscar o teu povo, usando esta ferramenta poderosa que é a internet. Que Deus te abençoe poderosamente. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, em Cristo Jesus.